A partir deste momento, passamos a apresentar Acontecendo. Apresentação Del Teixeira. Alô, gente amiga! Estamos de volta com o programa Acontecendo. Você está nos acompanhando pelo seu tradicional radinho analógico, ou rádio grande, vai depender do tamanho, é claro, né? Mas você também pode estar nesse momento nos acompanhando através da internet, no canal da internet, da rádio, no canal do programa Acontecendo também. E aqui, em nossa presença, o participante de hoje do Sala de Visitas. Mas o nosso programa vai começar normalmente. Visualmente, vocês já estão reconhecendo essa personalidade aqui presente. Realmente, personalidade, haja visto as funções dele em nossa cidade de Paracambi, não é mesmo? Mas antes disso, vamos mandar aquela mensagem com carinho a todos os nossos ouvintes de Bem com a Vida. Você sabe, o programa Acontecendo nunca esquece das emoções dos nossos queridos ouvintes, principalmente se levarmos em consideração que você pode estar passando por uma fase agora que precisa de uma imagem como esta, a mensagem do dia. O ouvinte com toda certeza luta para conquistar a felicidade, não é mesmo? Isso é algo muito natural em qualquer ser humano. Ser feliz é viver tranquilo e é o que todos procuram. Mas como alcançar a felicidade? Daí algo que não é igual para todos. Cada um tem uma ideia diferente de procurar e achar a felicidade. Uma grande parte acha que ser feliz é ter muito dinheiro. Mas será que essa maneira é igual para todo mundo? Muitas pessoas não são endinheiradas, mas conseguem ser felizes. O que deixa bem claro que para alcançar a felicidade não é sempre de uma única maneira, mas você conhece as outras maneiras de ser feliz. A mensagem a seguir vai dar várias dicas a respeito. De repente, você já está seguindo algumas delas, mas se isso não estiver acontecendo, a mensagem do dia a seguir vai lhe dar algumas sugestões. Então, vamos ouvir a mensagem do dia. Acreditar que a nossa vida não é melhor ou pior do que a de ninguém. Nunca sentir-se maior ou menor, mas igual. Fazer o bem sem olhar a quem e não esperar nada em troca é uma maneira de encontrar a felicidade. Procurar sorrir sempre, mesmo diante das dificuldades, e não se envergonhar das lágrimas diante da necessidade é outra maneira de irmos ao encontro da felicidade. Ser humilde, prestar favores sem recompensas, abrir as mãos e oferecer ajuda é uma maneira de buscar a felicidade. Chorar e sofrer, mas lutar e procurar vencer, sem deixar o cansaço te derrotar, nem o desânimo ou preconceito te dominar, é uma maneira de ganhar a felicidade. Aprender a defender seus ideais e a amar seus semelhantes, a conquistar seus amigos pelo que é e não pelo que queiram que seja, é mais uma maneira de abraçar a felicidade. Mas você consegue. Saber ganhar e saber perder é uma rara conquista, mas você consegue. Tenha fé, acredite em Deus. Viva cada momento de sua vida como se fosse o último. Faça de sua vida uma conquista de vitórias, uma virtude. E aproveite tudo que ela te der como oportunidade. Mesmo sofrendo, sofra amando, pois é através do amor que você encontrará as chaves para abrir as portas da felicidade. Meus
amigos, minhas amigas, meus amiguinhos e minhas amiguinhas. Começamos nesse momento o quadro Sala de Visitas, um quadro do programa Acontecendo. O quadro tem sempre um convidado participante, é o nosso visitante, daí o nome Sala de Visitas. E o nosso visitante de hoje, que está aqui nos visitando, nada mais é do que uma pessoa muito conhecida, popular em Paracambi e com trabalho. Acusamos aqui então a presença do vereador Chambarelli. Bom dia, vereador Chambarelli, seja bem-vindo à sala de visitas do programa Acontecendo e da nossa emissora, a 98,7 FM. Bom dia, primeiramente aos ouvintes da 98.7, nosso querido programa Acontecendo. Bom dia, Del Teixeira. Bom dia. Bom dia, o nosso amigo Hudson. Gostaria de agradecer a presença e a oportunidade de vocês de estar aqui batendo esse papo gostoso e descontraído que será. Muito bem, porque nós convidamos a participar do Sala de Visitas, a tomar o nosso cafezinho simbólico com biscoitinho no Sala de Visitas. Simbólico, porque quem está ouvindo pode até pensar, estão tomando um cafezinho com biscoitinho, mas acontece que tem gente que está nos vendo. A rádio transmite no canal dela uma página, uma fanpage, transmite como se fosse uma TV. Então, esse público que nos acompanha pela internet está vendo aqui o vereador, eu e parte da equipe de trabalho. Então, sabe visualmente o que está acontecendo por aqui. Bom, mas vamos lá. O participante hoje é o Chambarelli. Chambarelli, você, como eu, é uma pessoa que descobriu Paracambi. E nós estamos aqui e estamos cumprindo o nosso papel em nossa cidade. Agora eu gostaria de perguntar, e desde 1988 eu faço esse tipo de pergunta. É uma pergunta agressiva, é o lado mórbido que eu tenho, sádico. Mas nunca ninguém passou mal diante das respostas que foram dadas em todos esses anos. 35 anos dessa pergunta. Eu pergunto, vereador Chambarelli, quem é você, Chambarelli? Então, meus ouvintes, meus amigos, Chambarelli é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, um pouco tímido, mas de um coração enorme. Desde criança, meus pais me ensinaram a valorizar a família, a respeitar os valores bíblicos e sempre ajudar aqueles menos favorecidos. Hoje o Chambarelli é essa pessoa que vocês conhecem. Muito bem, eu solicito aí um melhor reposicionamento do... nós estamos fazendo pequenos ajustes aqui de estúdio, isso. Muito bem. Muito bem. Bom, essa pergunta, na realidade, o vereador deu a resposta certa. A pergunta tem a ver com a personalidade. O que você acha de você mesmo? É muito difícil uma pessoa ter opinião sobre ela. Se eu perguntar a você que está me ouvindo agora, de repente você não vai saber o que responder. Porque, na realidade, quando eu pergunto quem é você, é a sua personalidade. Você que está me ouvindo agora, sabe quem é você realmente? Já se analisou a esse respeito? Daí a pergunta ser uma pergunta difícil. É difícil porque as pessoas são capazes de responder o que ela fez na vida. O que ela pretende fazer até. Mas quem é ela realmente, a personalidade que ela sente que ela é? A maioria das pessoas se enrolam com essa pergunta. Parabéns, vereador, saiu-se muito bem. É essa a resposta que se esperava. Mas, nesse contexto de quem é o vereador Chambarelli, eu gostaria também de relevar os pontos de vida do vereador Chambarelli. Agora, o vereador Chambarelli é uma autoridade do Legislativo paracambiense. Mas antes dele chegar a essa posição de ser um vereador, que é uma autoridade legislativa da cidade, ele tem uma outra história comum, parecida com a de muitos de nossos ouvintes, sejam ouvintes de qualquer idade.
seja um ouvinte pré-adolescente, já com entendimento, já pensando em votar ao chegar aos 16 anos de idade, é uma possibilidade, não é mesmo? Já um adolescente, já um adulto, pode até ser um senhor de idade ou uma senhora de idade. Todos têm uma história de vida para contar. E é essa história de vida que eu gostaria de que fosse desenvolvida agora aqui pelo nosso participante do Sala de Visita de hoje, o Chambarelli. Chambarelli, você, como todos, tem uma história de vida, aquela que começou lá como criança, cresceu, e isso cria um enredo de vida. E esse enredo pode identificá-lo com as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Conta essa história aí pra gente. Então, Del, ouvinte da rádio, eu desde muito cedo comecei a trabalhar e estudando, né? Trabalhava em Nova Iguaçu, sou nascido e criado num bairro chamado K11, em Nova Iguaçu, e ali muito cedo eu já estudava e trabalhava. Comecei meu primeiro emprego como office boy. Trabalhava na Nilo Peçanha, me davam os serviços bancários e eu tinha que correr para o centro de Nova Iguaçu para fazer 2, 3, 4 bancos. Então era uma correria danada e depois, à noite, tinha que estudar. Então, minha vida nunca foi tão fácil, como muitos podem imaginar. Eu comecei numa situação muito precária, muito pobre e lutei muito. Fiz 2 faculdades. Primeiro eu estudei meu ensino fundamental no colégio IESA, Instituto de Educação Santo Antônio, em Nova Iguaçu. Fiz meu ensino médio no Instituto Iguaçuano de Ensino. Depois fiz minha primeira faculdade de matemática. No meio dessa faculdade, resolvi trocar e aí ingressei na faculdade de Direito. Trabalhei numa companhia de seguros em Nova Iguaçu durante 8 anos. Companhia Paulista de Seguros, na Galeria V-Plan, no centro de Nova Iguaçu. E tudo que eu fiz foi orientado sempre de muito perto com a minha família. Sou um cara de muita família. Meu pai, quando saiu um concurso público da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, queria que eu fizesse esse concurso. Em 1988 eu me inscrevi para esse concurso e graças a Deus eu passei com uma nota boa e pude escolher o lugar a trabalhar. Mas isso mais na frente a gente vai ter a oportunidade aqui de explicar como vim parar em Paracambi. Essa é uma história, claro, é uma história que o vereador contou de sua própria vida. Aliás, lembranças de sua vida mais do que história, não é mesmo? Porque quando a gente fala de lembrança, nós materializamos, é algo realmente que existiu, é uma realidade. E então, aí está uma revelação, que é uma revelação para todos que estão nos ouvindo nesse momento. Então, todos que participam aqui do Sala de Visitas se revelam. Já começou através de apresentar o que é a sua personalidade. E agora, a trajetória de vida. A trajetória de vida é algo muito importante no ser humano. A trajetória de vida é que disciplina, educa e forma a personalidade humana. Então eu quero parabenizar o vereador, que sua trajetória é uma trajetória que eu considero normal e muito bem rebuscada, né? A sua experiência de vida. Bem, depois dessa primeira fase, em que nós revelamos a identidade do vereador e que vocês podem se identificar, se entender melhor e relacionar, ser transversal com o que o vereador vai falar daqui por diante, nós vamos levar em consideração agora como o vereador chegou até Paracambi. Afinal de contas, eu tenho que contar uma história de uma pessoa. Então, o ordenamento dessa história é dessa forma como estou fazendo. É dessa forma. Eu não vou ficar pensando que eu vou perguntar a ele. Se eu estou entrevistando, eu tenho que saber o que vai ser perguntado. Tem que ter uma ordem. Então, começa bem lá atrás, porque nós nascemos criança, crescemos e tornamos adulto, não é assim? Não tem uma progressão? As perguntas aqui também obedecem a essa progressão.
Vereador Chambarelli, hoje o senhor está em Paracambi, é um cidadão que mora em Paracambi, a família está em Paracambi também, é uma autoridade em Paracambi, seu cargo é o de vereador. Muito bem, mas agora eu ainda não estou falando do vereador, eu estou falando da posição anterior vereador. Como é que o senhor chegou aqui em Paracambi? O senhor era do K11, uma atividade em Nova Iguaçu, aquela coisa toda, e de repente em Paracambi. Vamos lá, me conta essa história e depois me diga qual foi o resultado de beber água de Paracambi. Então, Del, ouvinte, eu pela primeira vez estive em Paracambi quando eu fui me alistar, né? Eu trabalhava e não queria muito servir o exército naquela época porque atrapalharia o meu trabalho. E aí eu vim me alistar em 1986 no quartel de Paracambi, no DCMUM, e ali eu tive a oportunidade de sobrar. Não conhecia o centro de Paracambi, eu vim até o quartel com meu pai, fui trazido pelo meu pai com 18 anos, me alistei, depois vim buscar o resultado, sobrei, e aí voltei para casa sem conhecer o centro de Paracambi, sem conhecer a cidade de Paracambi, só conheci o quartel e voltei. E aí, como eu disse, em 1988, eu fiz um concurso público da Polícia Civil. E aí, você tinha 3 opções de cidades a falar aonde você gostaria de começar a trabalhar. Foi aí que Paracambi entrou, numa das 3 cidades, e como a minha nota foi uma nota boa, a opção Paracambi foi o resultado da minha indicação. Em dezembro de 1990, foi a minha primeira lotação na delegacia de polícia da nossa cidade, onde eu permaneci por 18 anos nesta delegacia e depois trabalhei em outros municípios, como Queimados, Comendador Soares e etc. Foi assim que eu comecei a conhecer e a me apaixonar pela cidade de Paracambi. Obviamente, bom, eu não vou dizer obviamente, mas teve a oportunidade de beber muita água naquele tempo aqui em Paracambi. Nós queremos ver se há uma relação química também. O H2O de Paracambi pode ter contribuído, não? Com certeza, meu amigo, com certeza a água de Paracambi, quem bebe se apaixona. Mas aí, convenhamos, aí Paracambi também começou a demonstrar pela natureza do seu povo, pelo seu hino, que é muito bonito, né? Que é um demonstrativo da cidade, começou a demonstrar pela aparência, pela sua natureza, que era um espaço de oportunidades, não é mesmo, vereador? De tranquilidade, de vida, de viver. Com certeza foi o principal motivo que eu escolhi Paracambi. Uma cidade pacata, uma cidade ordeira, uma cidade conservadora, fez com que meu falecido pai optasse por Paracambi. Bom, então, a vinda para Paracambi foi um caso de amor à primeira vista. E isso é muito bom. Isso é uma coisa que desponta seus sentimentos como de uma forma bem natural. Mas tem o ocaso da vida, né? Tem o ocaso. O ocaso pode ser positivo, pode ser negativo, e me parece que o ocaso aí começou a se demonstrar ser positivo. Aí, coisa rara aqui. Eu gosto de fazer perguntas também, no sala de visita, porque como força a nossa curiosidade, e pode coincidir com a curiosidade de você que está me ouvindo, seja em que canal for nesse momento, de perguntar, por conta da curiosidade, Chambarelli, que oportunidades descobriu em Paracambi a partir desse momento que se fixou na cidade e passou a conhecê-la melhor? Então, a minha família, Del Teixeira, a minha família, ela é toda política, né? Eu tenho primo vereador em Nilópolis, eu tenho um primo vereador em Nova Iguaçu, meu tio, irmão do meu pai, teve 4 mandatos de vereador em Nova Iguaçu,
Tenho um primo que já foi vereador em Queimados, e isso está no sangue da família, Chambarelli. Vindo para Paracambi, trabalhando normalmente, sem pensar nisso, de tanto a gente ajudar as pessoas, como eu disse, ao longo da minha vida, a gente acaba ajudando aqueles que mais necessitam. Eu fui convidado a ser candidato a vereador em Paracambi, pelo eterno deputado e ex-prefeito Délio Leal. Foi aí que começou a minha trajetória, foi aí que eu descobri que em Paracambi eu poderia ser mais do que um servidor público estadual. Então, o seu descobridor, no caso, foi o Délio Leal. Ele que viu as qualidades e as propensões de ser um candidato a vereador. Como é que foi essa sua primeira experiência? E quando? Em que ano, tá lembrado? Sim. Em 1994, já morador da Rua 10, Rua Deputado Romeu Natal, em Lages, eu abri na minha própria casa, chamado na época de Comitê Eleitoral, então do Délio Leal e do falecido há poucos dias, Itamar Serpa, proprietário da Embeleze. Com essa dupla, eu comecei a engatinhar a política em Paracambi. Após a eleição deles em 94, veio uma eleição a vereador em 96. Foi aí que o convite do Délio Leal a eu sair candidato a vereador nessa cidade. Como eu já tinha bastante serviços prestados à população, eu resolvi aí entrar nesse desafio que já estava no sangue. E aí foi uma experiência muito legal, muito boa, graças a Deus. No começo não deu certo, mas futuramente, com certeza, logrei êxito. Houveram, então, tentativas. Isso, Del. Eu fui candidato em 1996, fiquei como suplente. Em 99, que era no mesmo mandato, o saudoso vereador Tiãozinho de Lages assumiu uma Secretaria de Cultura e Turismo no então governo do Rogério Ferreira, e eu assumi o meu primeiro mandato, 1º de janeiro de 99, que durou até abril de 2000, quando o vereador teve que voltar para ser candidato novamente. Então eu tive uma experiência de 1 ano e 4 meses como vereador pela primeira vez no então governo do Dr. Rogério Ferreira. Mas eu perdi essa eleição, fiquei como suplente, tive a oportunidade de assumir. Em 2000, no ano de 2000, vim candidato novamente e perdi por 11 votos. Continuei sendo o primeiro suplente mais uma vez, batendo na trave. Em 2004, fui candidato novamente. Perdi mais uma vez a eleição e mesmo assim fiquei em primeiro suplente. Perdi por 75 votos, ficando em primeiro suplente novamente. Então veja só, Del, 1996, ano de 2000 e ano de 2004. Foram 3 tentativas de tentar ter uma estrutura com uma eleição para tentar, assim, poder ajudar as pessoas mais do que eu ajudava. Nessa época, Del, eu tirava documentos de graça na Rua 10. Eu tirei mais de 5.000 identidades. Eu tinha um cadastro dessas pessoas que eu fazia isso e quem custeava era eu mesmo, do meu próprio bolso. Eu tirava identidade, tirava fotografia, tirava CPF, tirava segunda via de certidão. Tudo isso tinha um custo. Eu pegava, botava no meu carro e levava no local, a pessoa tirava o documento, eu trazia, deixava em casa. Então todo esse serviço que eu fazia foi se acumulando para que a gente pudesse ter realmente essa chance de um dia poder o povo reconhecer e você virar vereador. Foi assim que eu comecei nesses 3 primeiros mandatos, mas que não foram suficientes para ganhar uma eleição,
mas sim bater na trave nas 3 e todas as 3 eu fiquei como primeiro suplente. Por detrás das tentativas, sempre uma prestação de serviço à comunidade. Muito bem. Como é que se sentiu naquela época de chutes na trave, Chegou a dar um toquezinho de, vou desistir. Chegou a passar por esse momento de pensar numa desistência? Então, Del, as pessoas que trabalhavam, chorei muito, não vou mentir, teve uma eleição, essa que eu perdi em 2000 por 11 votos. Eu chorei bastante, porque a gente fazia um trabalho bonito, ajudava as pessoas e na época a gente achava que não era reconhecido. Claro que a gente tinha umas votações expressivas, até porque você ficava em primeiro suplente e você tinha que ter uma boa votação. Mas eu nunca pensei em desistir, mas sim, claro, pessoas do grupo achavam que era hora de parar, que não ia dar certo, que faltava algo mais. E aí eu refletia e achava que se eu estava batendo na trave, uma hora esse gol ia sair. Então eu continuei com a minha intuição, com o meu propósito de um dia ser vereador de Paracambi. Esse seu propósito, essa sua insistência, ela encontrava lastro aonde? Em que se baseava essa sua resistência, eu diria também? Então, Del, pelo serviço que eu fazia, e você via que alguns vereadores que ganhavam a eleição, às vezes não tinha metade do trabalho que você realizava, aquilo me fazia acreditar que uma hora a população de Paracambi ia ver que quem realmente trabalha, quem realmente faz alguma coisa por alguém. E além disso, Del, além do trabalho que eu tinha prestado a essa população com recursos próprios, eu tinha no sangue a política. Como eu disse, a família Chambarelli é uma família política, principalmente na Baixada Fluminense. Então eu sabia que uma hora a minha vez ia chegar. E foi por isso que eu insisti, porque eu sabia que eu tinha um trabalho e porque eu sabia que uma hora a família Chambarelli, o idealismo ia chegar. Muito bem. E hoje em dia, analisando toda essa fase de insistência, de insucessos e impulsionado depois a resistência com a insistência. Depois de toda essa análise, depois de toda a situação, como o vereador Chambarelli, hoje, o Chambarelli, analisa esse tipo de situação? Como se sente depois de toda essa insistência com sucesso? E é claro, a insistência, no caso aí, não apresentou um sucesso no momento, só muito tempo depois, não? Sim, então, Del. Seu sentimento, no caso. Meu sentimento hoje é que Deus me honrou. Deus olhou para mim e disse: esse rapaz trabalha, esse rapaz ajuda as pessoas, esse rapaz dá a mão ao próximo. Foi isso que eu acreditei que eu ganhei a eleição, fazendo bem, ajudando aquelas pessoas que mais necessitam, como eu falei no começo do programa. Foi isso que eu acho que Deus olhou e apontou para esse rapaz e falou: você merece ganhar uma eleição, você faz o bem, você é um cara do bem. Muito bem. Quantas vezes já conseguiu se eleger depois de toda essa luta passada? Então, Del, ouvintes, em 2008 foi a primeira eleição com vitória do vereador Chambarelli. Em 2012, eu fui o vereador mais votado da cidade. Foi a minha segunda eleição como vereador nessa cidade. Em 2016, fui eleito novamente pela terceira vez consecutiva. Em 2020, fui eleito novamente pela quarta vez consecutiva. Então são 4 mandatos, Del Teixeira, ouvintes, consecutivos que o vereador Chambarelli representa hoje a população de Paracambi. Podemos considerar que, em sua opinião,
foi o seu primeiro grande momento, essa sucessão de eleição como vereador, inclusive batendo recorde de voto também? Com certeza, Del, é muito gratificante, foi muito gratificante para mim poder, uma eleição após a outra, ganhar as eleições e saber que a população estava aprovando o seu mandato. Então isso é muito importante, é muito gratificante saber que você está no caminho certo. Graças a Deus, a população de Paracambi reconheceu o meu trabalho, quem me conhece sabe do que eu faço e até hoje, graças a Deus, a gente continua nessa luta, continua legislando em prol da nossa cidade e em prol da nossa população. E é interessante a história, eu posso comentar aqui agora que depois de... Foram quantas tentativas que bateram na trave? Foram quantas? Três. Depois de 3 e sucessivas? Sucessivas. Bom, sucessiva, pessoal, é uma atrás da outra. 1, 2 e 3. Quer dizer, não desistiu e finalmente eu espero que esse modelo de encarar uma campanha política dado aqui pelo vereador Chambarelli sirva de exemplo a muita gente que bate pela trave por aí afora, hein? Bater na trave já é mérito. Chato é quando você está de cara a cara com gol e chuta pro alto. Pois é. Então, se bater na trave, você ainda está indo bem. Então, o vereador Chambarelli bateu na trave várias vezes depois. Está aí a descrição dele, 4 eleições sucessivas e uma delas batendo recorde de voto para vereador no município de Paracambi. Bem, mas não se limita só a isso, também houve outras condições de sucesso. Quantas vezes o vereador Chambarelli foi eleito presidente da Câmara de Vereadores de Paracambi? É com muito orgulho, Del, que eu hoje sou recordista de presidência de Câmara. Eu tenho 3 presidências de Câmara em 4 mandatos. Só um mandato que eu não fui. Nos outros 3 mandatos, sempre eu fui presidente da Câmara. Então, eu acredito, por ser um cara muito sério, um cara muito competente nas atribuições que me lhe confere, eu, graças a Deus, tive a simpatia e o reconhecimento de todos os vereadores à época de cada eleição dessa, porque são os vereadores que votam o presidente da casa. Então são vereadores diferentes. Em cada eleição que eu ganhei, foram vereadores diferentes que votaram em mim. Então faz com que a minha personalidade, o meu caráter, o meu jeito de administrar, ser gestor não é fácil. Por 3 vezes eu consegui lograr êxito de ser presidente da casa, nunca sendo repetido por nenhum outro vereador na história do município de Paracambi. O que é ser um presidente da Câmara de Vereadores de Paracambi? Faço a pergunta ao Chambarelli porque, afinal de contas, ele é recordista. É 3 vezes presidente da Câmara de Vereadores de Paracambi. Isso nenhum outro vereador alcançou até hoje. O máximo que todos os vereadores do passado e até contemporaneamente chegaram foi de 2 presidências. O vereador Chambarelli alcançou 3 presidências. O que é ser, então, com toda essa vivência e experiência e essa passagem pela presidência de uma Câmara de Vereadores, o que é ser o presidente da Câmara de Vereadores? Então, Del, quando eu falo assim a palavra gestor, é uma palavra muito importante, de muita responsabilidade. O presidente da Câmara hoje, ele tem, dentre tantas funções, ele cuida de toda a administração da Câmara, desde o cafezinho que é servido à população, da água que é servida à população, até as matérias mais importantes que vêm do governo, do executivo, para se colocar em pauta. São trabalhos árduos que são feitos através de comissões, são processos administrativos de funcionários, são melhores condições de trabalho que cada presidente, com certeza até hoje, conseguiu dar um pouco de si. Exemplos, nós não tínhamos, à época da minha primeira presidência, nós não tínhamos uma geladeira no gabinete, nós tínhamos que ligar para uma funcionária para trazer água para alguém que estava visitando a Câmara, para um vereador ou qualquer pessoa que estivesse no seu gabinete.
Hoje um vereador coloca uma geladeira em cada gabinete, outro vereador coloca uma televisão, o outro coloca um computador individualizado para cada vereador, uma impressora para cada vereador, e isso a administração da Câmara é feita através do presidente, e aí cada presidente que passa vai condicionando as melhorias. Atualmente nós temos lá um plenário digital, que nós não tínhamos também no meu tempo de presidente. Hoje as votações são todas digitais, online, com os painéis, onde os assistentes conseguem enxergar e ver melhor uma transparência do que as matérias que nós estamos votando, como cada vereador votou, a presença ou ausência de cada vereador, tudo isso está num quadro digital e uma transparência muito melhor. Então, assim, cada presidente que ali passou, tenho certeza que deixou seu legado em evoluir, em dar uma estrutura melhor, não só para os vereadores, mas para os seus funcionários e principalmente para a população que ali frequenta. Então, fica a marca de cada vereador individual, mas o trabalho árduo seria mesmo as matérias que ali chegam, as comissões que se reúnem, os vetos de algumas matérias, aprovações de outras, as discussões, os debates em plenários, as direções das sessões que são sempre feitas pelo presidente da casa, auxiliado sempre pelo primeiro e segundo secretário, um vice-presidente assume quando um presidente falta, se ausenta, o vice-presidente consegue ali dirigir essa sessão. Então são responsabilidades inúmeras que um presidente da Câmara tem. Mas eu gosto muito de ser presidente, gosto muito de poder ser gestor de uma pasta. Eu acho que eu levo jeito. Eu acho que os vereadores também aprovaram a minha presidência, porque se não tivesse aprovado, com certeza eu não seria 3 vezes presidente da Câmara com vereadores diferenciados. Chambarelli, há uma pergunta interessante, é porque fazemos desse programa um programa que também esclarece a população. Se nós abordamos um assunto através de uma personalidade, uma autoridade relacionada àquele tipo de assunto, que envolve ações na administração municipal, que é o legislativo, como explicaria para a nossa população o que é um presidente de Câmara? O prefeito nós sabemos. O prefeito é o que governa a cidade, administra a cidade. E nós temos também o vice-prefeito, que na ausência do prefeito, o vice assume. E na ausência do prefeito e do vice-prefeito, numa emergência, numa necessidade, quem assume o comando, a gestão do município? Então, Del, ouvinte, já tiveram casos em municípios vizinhos, né? Que às vezes o prefeito e o vice têm problemas, ou de ausentar, ou problema de justiça, e o presidente da Câmara hoje é a pessoa de imediato que assume a prefeitura na ausência do prefeito e do vice-prefeito. Então o gestor da prefeitura passa a ser o presidente da Câmara até que se resolva as pendências ou até que se retorne ao cargo o prefeito ou o vice. Então, paralelamente à gestão do prefeito e do presidente da Câmara, existe esse tipo de situação. Então, de uma hora para outra, de acordo com as necessidades, o presidente de uma Câmara é que substitui o gestor municipal na figura de um prefeito. Então, eu só provoquei esse tipo de situação porque a nossa entrevista também tem que apresentar outros aspectos que a população às vezes não conhece. E esse é um aspecto que está relacionado ao presidente de uma Câmara. Então, está aí o esclarecimento. Então, vamos então continuar desenvolvendo aqui o nosso encontro na sala de visitas. Bom, Chambarelli, vereador Chambarelli, depois desse momento que conversamos bastante a respeito dessa evolução sua, pessoal e em todos os campos, profissional, como estudante, como um elemento familiar e finalmente agora como uma personalidade política. Depois de todo esse desenvolvimento, como é a vida do Chambarelli? A vida fora do Legislativo, fora da Câmara de Vereadores? Então,
meu amigo Del Teixeira, ouvintes que nos honram com as suas audiências. Vereador Chambarelli, hoje é muito família. Eu moro com a minha mãe no bairro da Guarajuba. Sou aposentado hoje da Polícia Civil há 3 anos e só tenho hoje a ocupação de vereador. Então eu procuro dar o máximo de atenção para minha mãe, eu procuro fazer as vontades dela, porque tenho certeza que o que eu me tornei hoje, o homem que eu me tornei hoje, eu dou graças a Deus e graças à minha mãe que me ensinou, que me deu uma educação, que me deu um berço para que eu pudesse chegar até onde eu cheguei. Então hoje eu dedico, quando eu não estou na Câmara de Vereadores, eu dedico o meu tempo à minha mãe, a fazer as suas vontades, a fazer companhia para ela, a levar ela no shopping, a levar ela para almoçar em algum lugar. É essa a minha vida hoje, é dedicada exclusivamente à mulher que eu mais amo na minha vida, que é a minha mãe. Fora do ambiente familiar, há quem pergunte aqui ao Chambarelli, né? Está funcionando por aqui as perguntas. Foi a pergunta ali que foi feita pelo ouvinte? Não, um ouvinte ali, o Del, me pediu para lembrar, talvez seja a maior conquista que eu tive como presidente da Câmara, né? E eu já estava aqui deixando passar em branco. A maior conquista que eu tive no último mandato, agora em 2022, como presidente da Câmara, foi realizar um concurso público. Exato, exato. Esse concurso público se dá através da necessidade, pois na Câmara Municipal de Paracambi hoje, nós temos 3 efetivos e 41 comissionados. Existe uma desproporcionalidade enorme em que o Ministério Público há 10, 15 anos vem cobrando de todos os presidentes que ali passaram a realização desse concurso público. Graças a Deus, no ano passado, eu consegui contratar a UFRJ, que realizou o concurso público que acabou esse ano, começou ano passado e acabou esse ano, com 19 aprovados. Como nós temos 3 efetivos, nós agora vamos ter 22 entre concursados e efetivos e 22 comissionados. Ou seja, nós vamos ter o equiparamento que o Ministério Público tanto fala, tanto exige de qualquer poder público. Então, hoje nós temos meio a meio de funcionários que já estão sendo chamados, já foram convocados os primeiros 9, que já devem começar agora no início de setembro, e vão, para o mês que vem, ser convocado mais 10, para um total de 19, equiparar esse quadro de funcionários com 22 efetivos concursados, com 22 comissionados. Inclusive, cada vereador vai perder um assessor. Hoje, cada vereador tem 3 assessores no seu gabinete e vai passar, a partir de 1º de setembro, a ter somente 2 assessores nos seus gabinetes. Foi a única forma que eu encontrei, fiz a reunião com os vereadores. É claro que ninguém gosta de perder funcionário, lamentaram, mas sabiam da exigência e sabiam da necessidade de se cortar esses funcionários para que houvesse a tão sonhada equiparação através de um juiz do Ministério Público. Então, foi uma das maiores ou a maior realização da minha presidência, pois desde 1960 até o dia de hoje, nunca a Câmara Municipal de Paracambi, o Poder Legislativo, tenha realizado um concurso público. Essa é a primeira vez e é um fato inédito na nossa cidade. Não devemos esquecer que o município de Paracambi surgiu exatamente no ano de 1960. Constituiu-se, então, a Câmara de Vereadores de Paracambi em 1960. Ou seja, 63 anos que a Câmara de Vereadores não teve um concurso público.
relativo à composição de seu quadro de funcionários. É outro recorde, não, vereador? Mais outro um. recorde, mais um recorde, né? Mais um recorde. Muito bem votado, recorde de votação há um determinado ano aí atrás, numa eleição, recorde de cargos, e mais esse recorde, né? Presidência. Até um certo ponto é meio duro bater esse recorde, né? É meio duro, né? Mas é exigência de lei, não há por onde, né? E interessante, dura de 63 anos, né? Não é mole não, desde 1960. Bem, quando chega o final de semana, vereador Chambarelli, o senhor vai para alguma balada? Essa é a pergunta mais forte. Não, Del, há 10 anos eu aceitei Jesus como o único salvador na minha vida. E hoje eu sou evangélico, hoje eu cultuo na igreja Ministério e Palavra de Paz, pastor presidente Wilson David, na Guarajuba. Então as minhas baladas, as minhas saídas, minhas curtidas, as minhas noitadas ficaram no passado. De 2013 para cá eu sou uma nova criatura. Graças a Deus, Deus tem me honrado muito, cada vez mais do que eu mereço, porque todos nós somos pecadores, mas Deus tem me honrado desde 1913 com muito mais vigor do que eu merecia. Então eu estou muito satisfeito, estou muito feliz em estar congregando na Igreja Evangélica Ministério e Palavra de Paz, na Guarajuba. Parabéns, vereador, parabéns. Agora, vereador, toda essa história, todo esse trânsito histórico seu, com tantos destaques para momentos positivos, não há aí também momentos mais dolorosos em sua experiência de vida, na sua experiência envolvendo a política? Não houve momentos mais dramáticos, histórias mais contundentes também? Com certeza, ouvinte, em 1912, quando eu fui o vereador mais votado do município, 2000. Em 2012, eu fui o vereador mais votado do município, e aí tinha um promotor na cidade, chamado Bruno Gangoni, em que não tínhamos juiz na época, estavam sem juiz na época, e ele falaram alguma coisa para ele, que eu fui saber depois, inventaram alguma coisa para ele, pessoal, e houve uma perseguição muito injusta à minha pessoa. 9 dias antes de ter um julgamento sobre o meu trabalho político de eleição da minha campanha, chegou um juiz que infelizmente não fez um papel de juiz, fez de coadjuvante e permitiu que esse promotor à época, com total abuso de autoridade, conseguisse me condenar. Fui afastado durante 6 meses pela primeira instância, vara de Paracambi, recorri no TRE do Rio de Janeiro e, graças a Deus, entenderam que ali plantaram algumas coisas para me incriminar, para me envergonhar, e graças a Deus eu fui absolvido e voltei a exercer a minha função de legislador. Fiquei afastado por 6 meses, ele recebeu uma promoção, saiu daqui para o município maior. Não guardo rancor, não guardo mágoa, porque meu coração hoje é diferente daquele da época, como eu disse. 2013 foi o ano que eu fui para a igreja, que eu aceitei Jesus. Não fui pelo amor, fui pela dor, que deixe bem claro. E dali para cá, graças a Deus,
Eu sou uma outra pessoa, não guardo mágoa, não guardo rancor. E a vida que segue de lá para cá, Deus só tem me abençoado, só tem me honrado. Então isso é coisa do passado, já passei uma borracha nisso e vida que segue. Que o público ouvinte que está nos acompanhando agora sinta que o programa acontecendo e o quadro Sala de Visitas está aqui para desenvolver uma história. E nós ficamos à vontade quando alguém que conta essa história, que está sendo desenvolvida aqui, ou faz de maneira completa, de cabeça erguida, sem temor nenhum, porque sabe que tem uma trajetória iluminada pela justiça, por luta, vitórias alcançadas por esforço. Então, só nos resta parabenizar, porque o Chambarelli poderia muito bem omitir esse momento, mas não omitiu. Ele deflagrou a verdade aqui, foi explosiva. Parabéns, vereador Chambarelli, por esse momento e por deixar sua história completa em Paracambi. É uma sinceridade que todos aqueles que estão nos ouvindo agora têm interesse em sentir, por isso estão nos ouvindo. Ser sincero, ser autêntico e parabéns. Vereador Chambarelli, nós estamos começando a chegar já aos nossos finalmente por aqui. Ainda não é o final, mas já estamos beirando isso. Estamos beirando isso. O meu sonho é futuramente ter um cafezinho para servir aqui no Sala de Visita. Eu falo isso olhando de vez em quando aqui para o diretor da rádio, Rodson, que está aqui na técnica, aqui nas carrapetas, comandando tudinho. Pois é, depois que o programa sair do ar, ele vai me chamar no canto. Aqui, ó, o cara é o seguinte, o preço da água é 120. Pô, vem lá, ô cara, porra! Ô, gente. Bem, meus amigos, é o quadro Sala de Visitas aqui do programa acontecendo. E o entrevistado de hoje, para você que está entrando agora, é o Chambarelli. Eu quero avisar vocês que o programa está sendo transmitido ao vivo a cores, porque é som e áudio, é o áudio e ao mesmo tempo a imagem está chegando até vocês aí através da internet, né? Você aí que está nos vendo agora. E depois de tudo isso, vai haver os cortes desse programa. Os melhores momentos serão cortados, feito o chamado corte, editado direitinho e enviado para todos vocês de bem com a vida, que tem aí o Instagram, que tem aí o Twitter, que tem aí o Facebook, que tem aí o WhatsApp, enfim, você que está ligadão na internet vai poder continuar vendo e ouvindo essa entrevista do Chambarelli através do seu celular, do seu notebook e do seu PC. A entrevista não fica só por aqui, ela se multiplica muito e muito depois. Vereador Chambarelli, nós estamos já chegando ao finalmente do nosso programa de hoje. O que gostaria de apresentar nesse momento como aconselhamento a todos aqueles que visam a oportunidade e a carreira política de ser um candidato em Paracambi a vereador. Além dos exemplos seus pessoais apresentados, o que pode sintetizar de tudo isso como um modelo para o nosso ouvinte? Que, afinal de contas, sua trajetória foi de sucesso. O sucesso porque não desistiu e o sucesso porque conseguiu. Foi resistência. Me passa aí esse segredo. Eu acho que não tem muito segredo, Del. Eu acho que é mais individual, né? Mas os candidatos a vereadores que se propuserem a participar de um pleito, eles, não tendo êxito no primeiro, tem que analisar muito também, Del, a questão da votação dele, né? Eu nunca desisti, mas eu sempre bati na trave, como a gente já falou aqui. Hoje em dia, uma eleição municipal, você precisa aí ter em torno de 1.000 votos
para ganhar uma eleição para vereador. Um pouco menos, um pouco mais, dependendo do partido. Então não adianta o rapaz, o filiado, o candidato ou a candidata, a mulher, ter 100 votos e persistir sempre nisso, porque dificilmente vai lograr êxito. Então, quando você consegue dar metade, mais ou menos, para cima do que se necessita, eu acho que você deve continuar, ver aonde você errou, acertar, trabalhar mais, e aí sim você tem tudo para lograr êxito. Porque a vida política ela é muito passageira dela. Nós estamos vereador e daqui um pouco não estamos mais. Hoje a Câmara tem vereador Alan Silva e vereador Chambarelli, com 4 mandatos. E os outros vão renovando. A população sempre quer renovação. Então, cada eleição que se passa para uma reeleição, é muito mais difícil você permanecer na Câmara. É claro que você tem que demonstrar muita coisa, muita serenidade, muita competência, para que você continue na Câmara de Vereadores. Porque senão a população quer sempre uma renovação. Só que essa renovação também, ela não é de uma hora para outra, ela não é com qualquer pessoa. Essa pessoa que quer se candidatar, ela tem que ter algo, ela tem que já ter feito algo pela população, pelo seu município, ela tem que estar em evidência de uma certa forma. Ninguém sai de casa desconhecido, se inscreve para vereador e ganha uma eleição. Isso é muito difícil, entendeu? Já passou aí gente que fez isso, né? Comerciantes, inclusive, vários, que não lograram êxito porque nunca fez nada por ninguém. Você vender a sua mercadoria num comércio não significa que a população tenha que votar em você. Então, primeiro você tem que ver a sua primeira eleição, se você vai ter uma votação expressiva. Se você tiver, continue, veja onde você errou, continue perseverando, que eu tenho certeza que uma hora você vai conseguir lograr êxito. Se você tiver uma primeira eleição frustrante, você não vai conseguir, de uma eleição para outra, 90% dos votos que você não teve. Então, você às vezes pode ser um bom professor, pode ser um bom metalúrgico, pode ser um bom médico, não significa que você vai ser um vereador pelo seu trabalho. Você tem que ser um vereador pelo que você faz pela população, pelo que você participa na sociedade. Aí sim a população acaba escolhendo o seu nome para poder concorrer e lograr êxito numa eleição. Parabéns pelas explicações, vereador Chambarelli. Eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo, que estão interessadas em concorrer nas próximas eleições, levem em consideração esse aconselhamento de uma pessoa experiente e uma experiência com práticas de sucesso, ou seja, aquilo que fez, pensou, deu certo, deu retorno. Para isso são 4 mandatos como vereador, 3 como presidente da Câmara de Vereadores de Paracambi e 1 ano que foi o vereador mais votado. Então é um recordista. Daí a chamada dessa entrevista, fazendo uma referência a que o vereador Chambarelli é um recordista marcante da política de nossa cidade. Então, que o aconselhamento seja útil. E parabéns ao vereador por ter passado esse segredo que ele então fechava a 7 chaves. Agora ele tornou possível a que mais gente possa concorrer por aí afora e se tornar vereador. Será que é isso mesmo? É claro que não é só isso não, pessoal, mas já é uma ajuda, vocês não acham? Bem, aqui nós somos um pouco jocosos também, não é? Bem, meus amigos, minhas amigas, nós estamos já chegando aqui ao final do nosso programa de hoje. É o Sala de Visitas dentro do programa Acontecendo. Esse programa, vocês sabem, acontece todos os sábados, a partir das 11h20, logo após o programa do Alex Soares. É um programa com muita música na base do Saudades, não tem idade, só recordações musicais, variedades, tem humor, tem de tudo. Mas sempre na média de uma vez por mês ter uma entrevista. Aí é através do quadro Sala de Visitas, um quadro do programa Acontecendo.
E o Sala de Visitas de hoje está chegando ao fim. Mas antes de mais nada, vereador Chambarelli, nós temos uma notícia triste, né? Nós perdemos um grande atleta aqui em Paracambi, do passado. Ele se destacou jogando bastante pelo Brasil Industrial, onde tem uma profunda marca de um patrimônio futebolístico do Brasil Industrial, do BIEC, hoje BIEC. Babá, o Jorge Machado Babá, que foi um grande jogador, um grande artilheiro, um grande armador, de uma eficiência futebolística muito grande. Infelizmente, ele faleceu. Seu corpo foi velado hoje, até às 11h50, por aí assim, na Igreja Congregacional, aqui no centro, perto da Caixa Econômica Federal ali. E o seu sepultamento ocorreu a partir das 11h50 de hoje. Então fica aqui registrado o falecimento do Babá, o Jorge Machado, o popular Babá, que jogou futebol em Paracambi e foi um dos grandes atletas do passado da nossa história do futebol, em Paracambi. Então, está aí os nossos cumprimentos à família, por nossa participação de tristeza nesse momento, de solidariedade. Então, a todos vocês familiares, a todos vocês amigos que conheceram o Babá pessoalmente, então, a todos nós estamos aqui participando desse luto. Então, também a mensagem do vereador, não é isso, vereador? Eu gostaria de me dirigir aos familiares, né? Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares e todos os amigos do Babá, grande personalidade que o município perde. E é sempre triste, sempre muita tristeza que a gente recebe essas notícias, né? Então fica aqui o meu sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos do nosso querido Babá. Bem, meus amigos, minhas amigas, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, vereador Chambarelli, o microfone à sua disposição para suas despedidas. Del, não sei se eu tenho 2 minutinhos ainda aqui de tempo no programa. Eu gostaria de citar umas 4 leis, indicações que foram realizadas no município. Esteja à vontade, vereador, esteja à vontade. E outros que não foram ainda realizados. Às vezes a população não consegue identificar quem é o autor de certas benfeitorias no município, e é sempre bom a gente divulgar, porque são muitas, mas a gente divulga um pouquinho em cada oportunidade que a gente tiver. Eu sou o autor, Del Teixeira, do ouvinte. Eu sou o autor da construção, da indicação ao DRE do Rio de Janeiro, da construção da rotatória na estrada RJ 127, em frente ao CIEP 152, na entrada de Lages. Eu e o vereador Alan Silva assinamos e fomos ao DR pessoalmente entregar esse pedido e, graças a Deus, foi realizado. Ali era uma situação caótica de mortes, de atropelamentos constantes, de batidas de colisões de carro constantes e, graças a Deus, diminuiu em 99% os acidentes. Também sou o autor da proibição da emissão do ruído excessivo nos escapamentos das motocicletas em Paracambi. Existe uma lei hoje de minha autoria que proíbe. Sabemos que 90% melhorou, mas que 10% ainda encontra alguns mal amados ou outros termos que a gente possa usar, pessoas que ainda têm o prazer de fazer esse desconforto auditivo, não pensando que possa ter um doente, um idoso, uma criança dentro de uma residência. Mas a fiscalização, a prefeita regulamentou para o meio ambiente para que agentes pudessem medir esse som, esse sonoro, mas infelizmente essa fiscalização ainda não está como deveria. Mas mesmo assim, somente por existir essa lei de minha autoria, 90% dos barulhos da motocicleta já diminuíram.
Sou autor também, ouvinte, da construção da creche nova no bairro de Lages. Nós tínhamos uma creche na Vila São José que não dava condições, capacidade para metade das pessoas que queriam aquele serviço. Hoje, com a nova creche, desafogou um pouco, mesmo assim eu continuo com um pedido de uma nova creche, dessa vez para o lado do BNH, Nova Era, Quilombo, Centro, Sabugo, algum lugar oposto ao de Lages e Guarajuba, para beneficiar outra parte da população. Lages foi assistida com 2 creches, Guarajuba temos uma escola da Arielle, que serve de tempo integral também como creche, mas os outros bairros do centro para cima continuam desassistidos e eu vou continuar lutando para a construção de mais uma creche. Sou também o autor, ouvinte, da indicação à antiga SEDAI, ao presidente da SEDAI, estive com o presidente da SEDAI, para resolver o problema da água do BNH e dos bairros adjacentes. Ali era constante a falta d'água no bairro do BNH, tiveram que fazer uma obra aqui do antigo evangélico, uma tubulação nova até lá em cima no BNH, para que 90% do problema da água fosse resolvido. E graças a Deus, perguntando aos moradores do BNH, foi resolvido com essa obra. Então foi mais uma indicação do vereador Chambarelli que foi resolvido. Claro que a gente tem aqui também alguns pedidos para citar, de suma importância, acredito, para o município, mas infelizmente até o momento o governo executivo não pôde realizar. Seria um pedido que eu tenho aqui, que todo ano eu bato nessa tecla, que é uma campanha de catarata em nosso município. Nós já tivemos antigamente no evangélico, depois, posteriormente, nós tivemos uma campanha dessa na Casa de Saúde, e já há bastante tempo que não se tem uma campanha de catarata, e eu tenho recebido bastante pedido de catarata, de resolver catarata em nosso município. Hoje estão se tratando em Petrópolis. Então, eu acho que se tivesse que fazer um choque de ordem de uma campanha de catarata no nosso município, com certeza ia colocar em dia, ia diminuir demais a demanda para Petrópolis, até para os carros da prefeitura ou particulares que vão para lá quase todos os dias atrás desse procedimento. Gostaria também de dizer que todo ano, desde o governo do outro prefeito passado, todo ano eu reitero um pedido de câmaras de monitoramento no centro da nossa cidade. Eu acho que é de suma importância que as principais vias públicas, praças, ruas, estejam cobertos, monitorados por câmaras de monitoramento, onde a Guarda Municipal, juntamente com a Polícia Militar, consiga chegar a um delito, chegar a uma ação qualquer, muito mais rápido, sem precisar investigar o que houve, porque ali vai estar gravado aonde se vende droga, aonde tem a saidinha de banco, aonde tem diversos delitos, assaltos, aonde tem diversos delitos que a delegacia tem que investigar e começar do zero. Então, uma câmara de monitoramento. Na época eu conversei com alguns parceiros privados que se interessaram também, mas passei para o executivo, mas infelizmente não foi para frente. Todas as cidades hoje mais desenvolvidas, citando Nova Iguaçu, Volta Redonda, etc., hoje trabalham com câmara de monitoramento. Não é uma coisa cara, nós temos a mão de obra, que é a Guarda Municipal, nós temos o local, nós temos tudo. Então, é uma questão de segurança pública no nosso município. Aproveitando e falando que ultimamente aí nesse mês nós estamos atravessando um período de turbulência na segurança pública do nosso município, com homicídio, com guerra de facções e etc. Então, eu vou reforçar essa semana mais uma vez
reiterar mais uma vez esse pedido de monitoramento nas câmaras de monitoramento nas principais vias do nosso município. Também não foi atendido até hoje. Também eu solicitei aos agentes da Guarda Municipal que pudessem estar nas escolas nos horários de entrada e de saída das crianças, dos adolescentes. Infelizmente, quando começaram a ter umas mortes aí nos Estados Unidos e depois veio para o Brasil em algumas cidades, a prefeita requisitou que a Guarda Municipal fizesse essa entrada e saída de alunos nas escolas. Mas daí, como se normalizou esses ataques que estavam tendo nas escolas fora do nosso estado, a Guarda Municipal também saiu das escolas e hoje tem uma ronda com uma viatura somente para cuidar de dezenas de escolas que nós temos no município, sabemos que não é possível. Para finalizar, mais um pedido bobo, mas que de grande importância para os motoristas, seria a pintura dos quebra-molas e faixa de pedestre do nosso município. Eles costumam pintar o centro da cidade, onde carros de outros municípios passam e olham que a cidade de Paracambi tem um quebra-mola pintado, tem uma faixa de pedestre pintada. Mas o bairro da Guarajuba, onde eu moro, nunca foi pintado um quebra-mola. Eu não sei o Sabugo, eu não sei a Cascata, eu não sei o Jardim Nova Era, BNH, diversos bairros, Lages, que é imenso. Só as ruas principais, talvez, tenham recebido uma pintura de quebra-mola. Isso é de tamanha importância, já que não tem sinalização, pelo menos uma pintura já chama a atenção dos motoristas, você cansa de ver motoristas ali batendo com seus veículos em quebra-molas, porque não, principalmente à noite, que não consegue visualizar nenhum quebra-molas. Então são pedidos que a gente vem tentando realizar, tentando comover, sensibilizar a prefeita. Claro que existem pedidos de grande importância, como eu li aqui, e outros de menos importância, mas nós temos que fazer todos. Se vai ajudar a nossa população de algum jeito, nós temos que estar aqui. Nós somos hoje os representantes da nossa população, eleitos pela população, e nós temos que fazer tanto os pedidos, coisas bobas, quanto os pedidos grandes, graves, para que se possa realizar. Então está aqui um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da minha prestação de contas do meu mandato legislativo. Vereador Chambarelli, as reuniões da Câmara de Vereadores ocorrem que dias e horário? Bem, nossas reuniões hoje são todas terças e quinta-feiras, às 18 horas. Eram 17 horas antigamente, e por motivo de muitas pessoas, às vezes, falar que 17 horas ainda estava saindo do trabalho, não dava tempo de chegar, nós passamos para as 18 horas para que as pessoas já pudessem ter saído do seu trabalho, do horário comercial, como é falado, e desse tempo de chegar à Câmara Municipal. Sabemos que ainda não temos um número de pessoas como gostaríamos de ter, né? Temos muitos assessores, muitos curiosos, mas a população para requerer, a população para reivindicar alguma coisa para o seu bairro, são muito poucas que vão na Câmara hoje em dia. Então a gente pede aqui que as pessoas que puderem, que tiver esse tempo livre, acompanhar as sessões plenárias e aí sim reivindicar algo para o seu bairro, para a sua rua, para a sua comunidade. Fica aqui o convite do vereador. Suas despedidas. Eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade, agradecer ao responsável pela rádio, nosso amigo Hudson, agradecer ao Del Teixeira, ao programa Acontecendo, agradecer a todos os ouvintes que esteve com a gente até agora, a sua paciência, a sua audiência, foi muito importante para todos nós. Espero poder vir outras vezes aqui, abordar outros temas da nossa cidade e dizer que eu acredito hoje que a nossa cidade tem muito a melhorar. Nós não falamos muito do governo municipal, porque não pertenço a ele. Gostaria de esclarecer também aos ouvintes que têm essa dúvida,
que o Poder Legislativo ele é totalmente independente do Poder Executivo. O Poder Legislativo caminha com as suas próprias pernas. O Poder Legislativo tem seu regimento, tem uma lei orgânica que ela faz as coisas que acham que é certas. Não somos subordinados a prefeito, a vice-prefeito, a secretário, a ninguém. Então, é muito importante, porque às vezes as pessoas pedem a gente uma coisa que é de competência da prefeitura e às vezes a gente não consegue resolver. A gente consegue pedir, mas não a gente consegue mandar, porque são poderes distintos, são poderes diferentes. Então, nós sabemos que hoje nós temos uns problemas com a saúde. Eu gosto também de falar, porque eu não estou aqui para fantasiar nada, eu sou um cara verdadeiro, sou um cara justo. A nossa saúde, para mim, ela está doente, ela precisa melhorar muito, ela sabe disso, porque eu já falei com o executivo, não é nenhuma novidade. O Hospital de Lages precisa melhorar muito o seu atendimento, o centro de imagem precisa melhorar muito, não adianta criar centro de imagem se dentro do centro de imagem nada funciona ou funciona precariamente. Então, fica aqui o meu apelo ao Executivo para que dê uma atenção redobrada à nossa saúde, à limpeza da nossa cidade também. Está precisando de um carinho especial, de um choque de ordem, mas eu sou um cara muito otimista. Acredito na prefeita, acredito que ela vai colocar em ordem algumas coisas que estão deixando a desejar no seu governo. Muito obrigado, vereador Chambarelli, pela sua participação, pelas suas informações, também pela sua autenticidade. E o nosso programa acontecendo está chegando ao final. O quadro Sala de Visitas termina e nós, com o Acontecemos, chegamos ao final do programa e voltamos sábado que vem. Sempre aos sábados, a partir das 11h20, sempre com uma temática diferente, igual a nossa crônica da semana. Segunda-feira que vem, a partir das 9h50, teremos a crônica da semana. E você sabe, cada crônica na segunda-feira tem um tema diferente. Até o nosso próximo encontro!